Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer mais informações e esclarecimentos das diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e turismo. E o papo de hoje é sobre o direito de família e sucessões. Vamos estar falando sobre o planejamento sucessório em empresas limitadas. E a nossa convidada de hoje é a doutora Alice Pituco. Alice, que é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, mestre e doutoranda em Direito pela URGS. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada. Eu fico muito feliz com o convite. Espero que a gente faça um excelente programa hoje. Temos certeza que sim. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, doutora. E você de casa que nos assiste, venha saber mais sobre esse tema. O nosso programa ele é interativo e aí na telinha está aparecendo o nosso número, 3029 8080. Em meio minutinhos, estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos, eu quero aproveitar também e te convidar para nos seguir nas redes sociais e conhecer mais sobre o nosso programa Papo Certo. Através do nosso canal no YouTube, Papo Certo, vocês podem ver pequenos vídeos com as entrevistas dos nossos convidados. E também quero aproveitar e te lembrar que através do YouTube e do Facebook, tu pode agora mesmo assistir o nosso programa e também compartilhar. Doutora Alice, para começarmos o Papo Certo de hoje, explica para nós o que é o direito de família e como ele se relaciona com a sucessão empresarial. Claro. O direito de família ele é o ramo que vai, então, disciplinar as relações familiares, né? Relações de afeto, então, casamento, união estável, né? O relacionamento com os filhos, guarda, sustento. E tudo isso se relaciona com o direito empresarial, com a sucessão empresarial. Porque, afinal de contas, todos os empresários, todos os sócios são pessoas, né? Tem relacionamento, são casados, têm filhos, herdeiros. E esse relacionamento vai influenciar diretamente na empresa, né? Então, a influência é justamente nessa, assim. É entender, né, de que forma essas duas áreas do direito se relacionam. E, doutora, especificamente, o que é planejamento sucessório? Bom, o planejamento sucessório, ele é um conjunto de ferramentas jurídicas, né? Então, um conjunto de instrumentos que é utilizado para pensar, então, na sucessão dessa pessoa, né, que eventualmente vai falecer. Então, pensando, por exemplo, na empresa, o planejamento sucessório vai olhar, então, para a figura do sócio e aí vai ser, então, utilizados diversos instrumentos jurídicos, ferramentas jurídicas para se planejar, então, em vida, né, antecipadamente, o caso do falecimento do sócio. E, doutora, para quem é indicado fazer o planejamento sucessório? O planejamento sucessório ele é indicado para todas as pessoas, né? Todas as pessoas que tenham um patrimônio e que se preocupem com o planejamento, né? Com a distribuição desse patrimônio para os seus herdeiros.
Então, não é só necessariamente para grandes empresas, para pessoas que tenham grandes patrimônios, para qualquer pessoa que se preocupe, que gostaria de pensar no futuro dos seus filhos, dos seus herdeiros, e poder, então, controlar, organizar de que forma vai ser, então, realizada, né, essa partilha desse patrimônio para depois do seu falecimento. Mas é só para quem tem uma empresa, por exemplo? De jeito nenhum, o planejamento sucessório é para todas as pessoas, né? Eu tenho lá um apartamento, tenho meu negócio, meu carro, tem que fazer. Não é que tem que fazer, não é uma questão obrigatória, mas é super importante fazer, porque é uma forma da pessoa, né, pensar em se preocupar antecipadamente, né? Então eu posso ter ali um imóvel, posso ter um carro, posso ter um pouco de dinheiro em conta, e aí eu posso me preocupar o que vai acontecer, né, com esse patrimônio, com essas questões depois do meu falecimento. Então eu posso pensar para quem eu quero deixar. Eventualmente eu tenho algum herdeiro que depende mais de mim, que tem, né, uma dependência econômica, ou então eu posso pensar assim em outras situações, poxa vida, essa casa que para mim tem um significado muito importante, foi a casa da minha família, foi a casa que eu também recebi de herança, eu gostaria de deixar para minha família de uma forma específica. Então eu posso já antecipadamente, né, planejar, né, a minha sucessão, e utilizar diversos instrumentos para colocar, então, para quem eu gostaria que fosse deixado esse patrimônio. Doutora, eu creio que a maioria das pessoas imagine que fazer um planejamento sucessório seja muito caro. Fale pra gente sobre isso. Sim, de fato é uma dificuldade, né? As pessoas acham que planejamento sucessório é caro, que inclusive então, como o Ivanir falou, né, só para quem tem grandes patrimônios ou grande empresa, mas mais caro é não planejar. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o caso de uma empresa, né, uma empresa familiar, vamos pensar aqui, então, 2 sócios, irmãos que possuem um mercado, possuem uma farmácia, enfim, um negócio local. O que acontece, né, se um deles falecer? Muitas vezes essa empresa é o sustento de toda a família. Então, não planejar daqui a pouco pode ser uma dificuldade de no futuro pensar, tudo bem, mas e a minha família vai sobreviver de quê, então, se eu falecer, né? Como que vai ficar a questão da empresa? Então, claro que o valor especificamente do planejamento vai depender das ferramentas, vai depender da situação, né, de cada pessoa, do seu patrimônio, mas sempre vai ser mais econômico planejar do que depois, então, só no final deixar para acontecer, né? Não planejar é mais caro. Muito bem. E o que acontece com uma empresa quando se há o falecimento de um dos sócios sem nenhum planejamento sucessório? Então, uma pergunta muito interessante, né? Acho que é importante explicar para o pessoal de casa, né, que no Brasil a gente tem diversos tipos de empresas, né? Então, nós temos, por exemplo, a empresa limitada, a empresa que é a sociedade anônima, né, as cooperativas. Cada uma delas vai ter um regramento específico, né, na legislação brasileira. E falando sobre empresas familiares, eu gosto de falar que é um dado, né? As empresas familiares são mais de 90% assim, no nosso Brasil, e a maioria delas formadas, então, por empresas limitadas. E o que acontece com a empresa limitada, então, quando falece um sócio, né? O regramento, né, a gente tem que é o Código Civil. Então, o nosso Código Civil brasileiro, ele vai estipular que, em caso de falecimento do sócio, aquela cota social, então a participação societária daquele sócio, ela precisa ser liquidada. Se faz um procedimento que a gente chama que é de apuração de haveres, faz uma avaliação de quanto aquela participação social ela representa, né, no patrimônio daquela empresa, e aí os sócios, a sociedade, vai fazer o pagamento desse valor para os herdeiros. O que acontece, né? Se essa empresa não tem um planejamento, não tem nenhuma regra específica sobre a questão do falecimento de sócio, a gente segue então a normativa do Código Civil. E o Código Civil vai dizer que precisa se fazer o pagamento desses valores em dinheiro e em 90 dias. Que muitas vezes pode representar, né, um desafio para a empresa. Então, se a gente pensa numa empresa, como eu dei um exemplo antes, né, de 2 ou 3 sócios que são familiares, enfim, parentes, às vezes não tem liquidez, né, a empresa não tem caixa, não tem dinheiro para fazer esse pagamento em 90 dias e em dinheiro. Então, isso é um grande desafio, né? Se não se tem um planejamento, né? Se não se planeja, não se organiza de que forma pode ser feito esse pagamento, muitas empresas podem quebrar.
E aí tem um dado bem interessante, sabe, Amanda, que cerca de 12% das empresas chegam até a terceira geração. Isso é dados de uma pesquisa da PwC Brasil. Então vejam que a maioria das empresas, né, quase 90% delas, não consegue chegar até a terceira geração. Muito provavelmente porque não se planeja, não se pensa de que forma os herdeiros podem entrar na empresa, ou tem uma grande dificuldade de fazer esse pagamento, isso pode inviabilizar a empresa, ela pode quebrar, né? Então, essa é a forma, né, que está colocada, né, na nossa legislação, e se a empresa não tiver nenhum planejamento, é dessa forma que acontece. E realmente creio que a maioria dessas 90% de empresas brasileiras, elas sejam pequenas ou micro, né? E como o Evanir trouxe, quem disse que tem que ser uma grande empresa para fazer um planejamento? Até porque acredita-se que quem criou aquele CNPJ depois se tornou sócio do irmão ou de um primo e não tenha feito um contrato ou até mesmo feito adendos. Então, por que há vantagem em fazer esse planejamento empresarial, doutora? Certo. Não, exatamente por isso, né? E a gente tem essa crença justamente. Eu vejo, mais de uma vez já ouvi falar, né, sobre ser só para grandes empresas, mas pelo contrário, a maioria das nossas empresas são pequenas e médias. São empresas muito importantes que desenvolvem o comércio local, que desenvolvem, né, o mercado de trabalho, que arrecadam impostos. É importante olhar para elas também. Até porque, né, eu acho que eu posso dizer que grandes empresas muito provavelmente já têm isso bem organizado, né? Provavelmente. Então essa questão de... Falou o contador aqui. Tem um mercado aí pra gente trabalhar. Sempre tem. Mas para pequenas empresas, sim, porque muitas vezes aquela empresa ela é o sustento de toda uma família, né? Então, a vantagem de se fazer um planejamento sucessório para todas essas é possibilitar que justamente os sócios conversem sobre essa situação, né? Eu sei que falar sobre morte é um tema bem desafiador, é um tema delicado, principalmente na nossa sociedade, é um tabu, assim, porque tem gente que, enfim, acha que vai atrair, prefere não falar, deixa para depois, mas eu acho que é a única certeza da vida, né? Então, é importante falar sobre essas questões e o planejamento sucessório possibilita isso, né? Que os herdeiros, em conjunto com o dono da empresa, então com o patriarca, enfim, e com os outros sócios, sentem e conversem sobre isso, pensem o que a gente vai fazer depois, para quem que a gente vai deixar, ou então não, a gente não quer deixar. Exatamente o que deve levar em consideração na hora de fazer esse planejamento sucessório de um negócio familiar, doutora? É muito interessante, né? O que é importante, eu digo, inclusive em qualquer negócio, não só familiar, né? É olhar para a família. Porque a gente vê muitos casos de empresas que têm uma organização empresarial, tributária, contábil, mas esquece de olhar para a família. E é muito importante, né, levar em consideração esses aspectos. Em primeiro lugar, que tenha consenso, que os herdeiros, junto com o autor da herança, né, que a gente chama que é o patriarca, junto com os outros sócios, possam sentar, conversar, né, ter um consenso sobre aquilo. E aí sim, né, de certa forma, olhar para todos esses aspectos. Eu entendo que esse seja talvez o ponto mais difícil na hora de definir a estratégia do planejamento familiar, porque muitos especialistas, como a doutora que está aqui conosco hoje, têm as ferramentas. Agora, chegar num consenso, quando se tem ali um casal, normalmente, né, ou duas famílias, enfim, e seus herdeiros, às vezes já tem netos, chegar num consenso entre todos esses no que é o melhor, a senhora entende que aí tem que prevalecer a vontade dos patriarcas, enfim, dos donos, como forma de mediação como é que se diz, o voto de Minerva, porque o difícil é chegar nesse consenso, concorda? Sim, é difícil chegar nesse consenso. E aí vou dizer assim, não é que precisa prevalecer, é claro que a gente precisa pensar, né? O patriarca, a gente chama no direito que é o autor da herança, então o dono, né, daquele patrimônio, é claro que ele tem que, e ele deve, né, seguir a sua vontade, afinal de contas o patrimônio é dele, mas a gente precisa respeitar alguns parâmetros. Então, ninguém vai ser obrigado, né, a ser sócio. Às vezes acontece assim, e isso a gente é muito comum de ver.
Existem pessoas, né, principalmente quando a gente vê aquelas histórias assim, de uma empresa que foi construída por muitos anos, né, que a pessoa lá desde o início construiu a empresa e foi crescendo e tendo funcionários, enfim, e imagina deixar aquilo para os filhos e pode ser que os filhos não tenham interesse em seguir, né? E aí eles são obrigados? Não, ninguém é obrigado a se associar em lugar nenhum, então os herdeiros não são obrigados a participar dessa sociedade. Então, por isso é importante, né, que se procure um consenso, e esse é o desafio, né? Ok, se as duas partes elas têm pensamentos opostos, interesses opostos, como é que a gente vai chegar num consenso, né? E aí é de se conversar, é de se tentar identificar os interesses que estão ali por trás, e pensar em estratégias, né? Existem diversas estratégias que podem ser abordadas daí nesse caso para tentar assim equilibrar a vontade de todos. Talvez ter um mediador ou advogados negociando os interesses das partes. Aí, com certeza. Aí sai um pouco da pessoalidade e vai mais para o objetivo, né? Com certeza, com certeza. Até porque muitas vezes a gente percebe assim, né, que quando a gente está num ambiente principalmente familiar, as coisas se misturam. Então a gente fala um pouco sobre a empresa, mas um pouco traz lá enfim, as situações específicas da família, os traumas, exato. E as coisas se misturam bastante, né? Então é importante que tenha também uma pessoa que ela é isenta nessa discussão, né? Um terceiro que a gente vai falar que pode ser um mediador, pode ser um advogado, um especialista, um conciliador. Existem, inclusive, psicólogos que trabalham com essa parte, né, de sucessão empresarial, porque aí essa pessoa vai ajudar a direcionar a conversa, né? A chegar, então, a identificar os interesses, a deixar, talvez, algumas questões pessoais de lado, porque é importante a gente ter um foco nessa conversa, que é se pensar, bom, a gente tem uma questão posta, é uma empresa, é um patrimônio, enfim, qual é o interesse de cada um, como que a gente vai conciliar isso, né? Inclusive, nós falamos sobre as vantagens, e agora eu quero te pedir para falar sobre os principais erros a serem evitados, então, quando é decidido fazer esse planejamento sucessório familiar. Sim. Então, os principais erros que eu identifico, até eu já estava falando um pouco antes, né, do meu entendimento, às vezes esquecer na parte da família. Isso, para mim, é fundamental, assim. Então, quando a gente ouve falar de planejamento sucessório, a gente ouve falar muito sobre questões tributárias, a gente pensa também sobre questões empresariais quando é voltado para a empresa, mas a gente precisa olhar para a família, né? É muito importante pensar, então, se esses sócios, eles são casados, se eles têm um relacionamento informal, uma união estável, e aí é muito importante pensar em formalizar essa relação, buscar eventualmente, né, contratualizar, enfim, pensar nesses casos. O regime de bens do relacionamento é muito importante porque ele vai influenciar diretamente depois, né, na partilha desse patrimônio. Então precisa se olhar para isso. Precisa também se olhar muito para a questão de saber quem são os herdeiros, se são filhos, enfim. Às vezes a pessoa tem alguém que tenha uma dependência econômica muito grande e que não é um herdeiro, um sobrinho, alguém que precise de um apoio. E então é muito importante olhar para essa pessoa, às vezes é necessário se pensar, bom, e aí se falecer, como é que a gente vai organizar o sustento dessa pessoa que depende? Se tem alguém com uma deficiência. Coisas que eu gosto de falar para o pessoal de casa, que às vezes é interessante, quando a gente pensa em herdeiro, a gente pensa em filhos, né? E a gente não se dá conta que o marido, a esposa também é herdeiro. Então, também é importante olhar para isso, né? Se a gente tem um regime de bens ali, pode ser que essa pessoa vá participar da empresa ou não. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração, né? Além também dos casos que talvez os donos das empresas não tenham filhos, aí vem a questão dos sobrinhos, os herdeiros pai e mãe, enfim, o planejamento sucessório ele é bem complexo. É bem complexo. E como definir quem será o sucessor no negócio familiar? Essa é uma pergunta interessante, né? Quem vai ser o sucessor da empresa? Bom, como que a gente pode pensar, então, em escolher uma pessoa, né? Primeiro de tudo, que precisa ter um interesse dessa pessoa em integrar a empresa.
Então, para escolher alguém que possa depois entrar e seguir, né, os passos do sócio, não precisa ser uma pessoa, às vezes pode ser 2 ou 3, aí vai depender principalmente da aptidão empresarial, se é uma pessoa que tem aptidão, tem conhecimento, tem interesse. Às vezes é importante, então, no próprio planejamento, identificar e buscar profissionalizar essa pessoa, né? E aí também é muito importante a gente saber, assim, que existem algumas empresas, algumas atividades que são regulamentadas, que precisa se ter um cuidado. Por exemplo, um escritório de contabilidade. Tem que ter um contador. Tem que ter, então a pessoa só pode ser sócia se ela for contadora ou técnica em contabilidade. Então não adianta também eu dizer, né, meu filho que é advogado vai ser o meu herdeiro, né? Poxa, aí ele até pode, se ele quiser, mas ele precisa ter a formação. Exatamente. Então, tudo isso é preciso levar em consideração, né? Perfeito, doutora. Chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Fiquem com a gente que já voltamos para falar mais sobre planejamento sucessório de empresas familiares. Fique aí. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Eu também quero aproveitar e te lembrar que aonde tu estiver no nosso estado, tu pode assistir o Papo Certo através dos principais canais digitais. Doutora Alice, então, dando continuidade no Papo Certo de hoje, falando sobre o direito sucessório aqui nas empresas familiares, o que acontece se os outros sócios não têm interesse, não querem, não concordam com a entrada, então, do herdeiro na empresa? Sim, muito bem, né? Da mesma forma, então, que o herdeiro não é obrigado a entrar na empresa se não tiver interesse, os sócios também não são obrigados, né, a concordar com o ingresso desse herdeiro. Então, o que acontece é que a gente precisa pensar, nesse caso, né, o que vai acontecer com as cotas dessa pessoa que faleceu. Normalmente, a gente pode prever questões, então, de saída dos herdeiros, dos sócios, ou então de pagamento, né, desse valor da cota social do sócio falecido para os herdeiros. Inclusive, se os sócios entenderem, é possível, inclusive, se prever pelo encerramento da empresa, né? Então, a figura desse sócio é tão importante que se ele vier a falecer, a gente encerra a empresa, não tem interesse em dar continuidade. Tudo isso é possível prever, né, no contrato social. Nossa, que interessante. E, doutora, quais são os principais instrumentos utilizados, então, no planejamento sucessório? Bom, o planejamento sucessório, né, como eu falei no início do programa, ele é um conjunto de várias ferramentas, vários instrumentos. A gente pode pensar em diversos. Pensando na empresa, o próprio contrato social da empresa é um instrumento de planejamento sucessório, porque aí a legislação vai autorizar, né, que se coloque diversas regras pensando no caso do falecimento do sócio. Mas também é possível utilizar o testamento, que é um instrumento, inclusive, muito econômico e o próprio sócio pode colocar, então, para quem ele gostaria de deixar o patrimônio. A doação também é um instrumento muito importante e aí, em vida, ele vai transmitir para os seus herdeiros as cotas sociais, pode-se reservar o usufruto dessas cotas. Então, todos esses instrumentos são bem interessantes e podem ser utilizados no caso do planejamento sucessório. Muito bem. E quais as cláusulas do planejamento sucessório que não podem ficar de fora no contrato social da empresa? O que não pode ficar de fora do contrato social é principalmente se pensar, então, e se colocar
sobre o falecimento do sócio. Então, falecendo o sócio, nós vamos encerrar a empresa ou nós vamos aceitar que os herdeiros ingressem na empresa no lugar do sócio falecido. Se for o caso de ingressar, de que forma, que atividades essa pessoa vai fazer. Se for o caso de fazer a liquidação da cota, então colocar, né, qual é o método de avaliação dessas cotas sociais, qual é o prazo de pagamento, de que forma ele vai ser pago, isso é muito importante colocar. É importante também se colocar sobre o caso de falecimento do sócio administrador, então quem é que vai representá-lo, se ele vai ser substituído, sobre a distribuição dos lucros, tudo isso é muito importante colocar no contrato social. E, doutora, como evitar que a família perca o controle acionário da empresa? Excelente pergunta. A gente às vezes vê situações, né, de empresas, as empresas familiares principalmente, que conforme gerações vão entrando outras pessoas na empresa, né, aí a gente passa de pais para filhos, daqui a pouco para cônjuges e a coisa pode sair um pouco do controle. Então, é interessante também usar o contrato social para esse caso, né? A empresa ela pode prever, por exemplo, a preferência na aquisição das cotas, então, em caso de um sócio que queira sair da sociedade. E aí, a outra família, né, a família que já é sócia, pode adquirir essas cotas e garantir que o negócio permaneça na família, né, e evitar que seja vendido para outras pessoas. Muito bem. Doutora, agora vem uma pergunta aqui que acho que é a pergunta de milhões. A holding familiar, como ela pode auxiliar aí no planejamento sucessório? Bom, a holding familiar, hoje em dia ela está muito na moda, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre holding. E o que é a holding, né? A holding, ela é, na verdade, um termo em inglês que se chama to hold. Então, para abraçar o patrimônio, né? Um conjunto de empresas, um conjunto de bens. E aí o que se faz é que se cria uma empresa com o objetivo específico de planejar a sucessão. Então, a pessoa que vai criar a empresa vai colocar o seu patrimônio dentro e aí pode, então, depois disso, transmitir as cotas dessa empresa para os seus herdeiros. É um excelente instrumento de planejamento sucessório também, mas é importante ter alguns cuidados, porque a holding é como uma empresa e tem os desafios de criar qualquer empresa. É importante que se tenha um cuidado da contabilidade, que se leve em consideração os tributos envolvidos nessa empresa. Então, é um instrumento interessante, mas não é necessariamente para todo mundo. É importante olhar o caso concreto, né, para se entender de que forma ela pode... Quais seriam os casos quando tem empresa, patrimônio, imóveis, terrenos? Quando tem empresa, patrimônio, imóveis, terrenos, tudo isso é muito importante, mas aí a gente tem que pensar, por exemplo, se eu tenho uma atividade empresária que pode talvez me trazer algum perigo, algum risco, por exemplo, risco trabalhista, né, ou risco de algum débito, enfim, existem algumas empresas que têm, inclusive, riscos maiores do que outros. Se eu colocar todo o meu patrimônio dentro dessa empresa, a minha própria casa, o meu próprio carro, eu deixo de ser o dono desses bens. Quem passa a ser dono desses bens é a empresa, é a holding. E aí, eventualmente, se eu posso ter um risco, né, um passivo trabalhista, um passivo fiscal, esses meus bens podem ser utilizados para o pagamento dessas dívidas. Então, é por isso que é importante ter um cuidado, se for um bem, né? um imóvel de família, lá tem essa proteção, por exemplo. A proteção do bem de família é só para a pessoa física. Quando entra na empresa, deixa de ter essa proteção, né? E a vantagem de ter essa holding seria no processo sucessório, os sucessores, os herdeiros, eles recebem cotas em vez de patrimônio? Exatamente, é isso. Não, é uma grande vantagem, assim, às vezes existe vantagem, inclusive fiscal, porque aí bens que são tributados na pessoa física têm uma alíquota diferente na pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por exemplo, para aluguéis, ela tem um valor mais em conta, então tem essas vantagens, né? Também. Doutora, foi excelente a tua entrevista. Muito obrigada por todos os teus esclarecimentos aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram e lembro que lá no YouTube, do Papo Certo, vocês podem assistir novamente o nosso programa, compartilhar e se quiser assistir novamente, amanhã às 7h30 estaremos aqui na sua TV. Então, o Papo Certo de hoje chegou ao final, mas amanhã às 20h30 vocês podem assistir o nosso Papo Empreendedor. Estaremos aqui e esperamos todos vocês.